Bom dia, uma excelente terça-feira para todos vocês. Hoje é dia 13 de agosto de 2019. Eu aqui no programa adoro falar de decoração. Aliás, o cenário todo aqui é cheio de detalhezinhos que fazem a diferença. E eu acho que isso que deixa a nossa casa, o nosso escritório, o nosso ambiente com cara de casa, né? Com cara de seu, na verdade. Isso que vai mudando, vai moldando cada ambiente. Baseado nisso, eu decidi convidar ela, a Sandra, que faz parte também desse cenário, daqui a pouco vocês vão entender, para dar dicas de como você pode decorar as mesas de centro da sua casa e aquelas mesinhas laterais que fazem toda a diferença na decoração final, não é? Já já a gente vai conversar com a Sandra Bacher, que é gerente de operação da Camicado. E também para você que sofre com o sono do seu filho. Já ouviram falar de consultoria de sono infantil? Não? Quer aprender como ensinar o seu filho, a sua filha a dormir? Então você vai descobrir como, com a Daniela Pinho e a Michele Melão, que são consultoras de sono infantil. Muito bacana, né? Já já elas estarão aqui conosco para falar sobre esse tema. Porque agora nós vamos falar sobre decoração. Olha que moça linda, a moça está atrás. Mas na frente estão as peças, que também são lindas. Não é, Sandra? Seja bem-vinda. Obrigada, Isa. Tava com saudades. Prazer em estar aqui de novo com você. Prazer é meu te receber aqui. E esse look ficou ótimo em você, hein? Muito obrigada. É verde. Tua cor predileta. Eu amo verde, é verdade. Adoro verde, adoro. Olha, antes da gente começar a falar das dicas, eu quero explicar por que eu fiz a abertura, né? Porque o porquê de eu ter falado agora há pouco sobre a Sandra. Porque o cenário foi idealizado pela Fê e pela Alexandra Godoy, só que os acessórios que vocês veem no cenário, eu vou deixar a Sandra falar. Fala, Sandra. São acessórios nossos lá da Camicado, pensado para estilos de vida diferentes, né? Mas o que eu disse para a Isa é que aqui ela conseguiu colocar peças bastante atemporais. Então, por isso que a gente volta depois e ela tá apegada, não quer trocar o cenário. A gente já propôs trocar, mas ela tá apegada e continua lindo, porque verdade. São peças atemporais. Quando a gente fechou o acordo, ela disse assim, olha, toda troca de coleção, você pode voltar aqui e escolher as peças que você desejar para trocar, né? As peças da decoração do cenário. Aí a Ale chegou para mim e falou, Isa, vamos escolher. Eu disse, não, eu gosto do jeito que tá, eu tô apegada, não é? Que bom, que bom. As peças são lindas. Muito obrigada mais uma vez. Dispõe. Vamos falar então sobre decoração de mesa de centro? Vamos começar com a mesa de centro? Vamos sim. O que deve ter na mesa de centro? Bom, a primeira coisa, você tem que olhar para a tua mesa, um lugar onde você chega da sua casa para recarregar as baterias, normalmente na sua sala e onde você recebe pessoas. Então, tem que agradar o seu gosto. Você tem que ver qual é o estilo que mais te agrada, né? Uma tendência que a gente tem hoje são os livros, né, que estão muito usuais para fazer uma altura, para você descansar os passarinhos. E aí eu trouxe aqui uma opção dos pássaros, que os animaizinhos também variam. Tem gente que gosta do elefantinho, nós temos. Vou mostrar uma outra proposta dos cavalinhos, girafa, mas os pássaros são os campeões. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Você pode não pôr os pássaros e colocar um sino, que também é algo que é bastante tradicional, junto com essa opção de ouro velho. Né? Então deixa eu entender. A gente não pode colocar, de repente, só o livro no centro de mesa. Aqui a sugestão, você fez uma composição de 3 momentos, vamos colocar assim. Né? Exatamente. Primeiro take, o livro com algum acessório em cima. Segundo take, você tem uma caixinha. Uma caixinha. E essa caixinha você pode guardar os bombonzinhos. Ela pode ser quadradinha, você guardar os controles remotos. Você pode usar ela ou simplesmente decorar. Entendi. E aí você sugeriu uma bandeja aqui, com a mesma tonalidade da caixinha e do sino. E aqui dentro eu posso colocar o que da bandejinha? Aí você pode pôr uma plantinha, uma suculenta, que estão usando muitos mini terrários, né? Você pode não pôr a plantinha e pôr um castiçal com uma velinha de LED, que ao receber você deixa ela acesa. Né? Legal também. Você pode não pôr nada. Ela pode só ser uma bela bandeja. E eu posso colocar o quê? Por exemplo, como ela é toda decorada, você pode, toda trabalhada, você pode não colocar nada. Eu não necessariamente preciso ter alguma coisa dentro dela. Não. Aí você pode trabalhar as laterais, como nós falamos, e não colocar nada, deixar ela vazia. Você falou sobre o cavalo também. Você sugere colocar o cavalo aonde? Aqui você teria que trocar, por exemplo, o ambiente, né? E colocava ele aqui.
Aí, a bandeja não seria essa, seria uma bandeja de madeira. Ah, para ornar com essa peça que é de madeira. Que é de madeira. Entendi. E aí você vai deixando o ambiente harmônico, né? Em vez da caixinha, você pode colocar Deixa eu pôr pra um cá. outro vaso aqui. Porta-retrato. Ah, é de lado, não é no centro, Isabelle, não confunde. Vamos ver o que vai pro Você centro. pode Porta-retrato colocar, na lateral. por exemplo, em vez dos livros, por favor, Isa. Você guardar. pode colocar uma opção de vaso alto, vaso baixo, e aí você pode colocar na mesa. A gente tem até algumas opções e fotos que nós mandamos aqui para vocês. Ah, temos fotos? Temos. Eu quero ver. Onde você pode colocar uma orquídea, você pode deixar um vaso alto, um vaso baixo e colocar uma orquídea. Com uma planta. Com uma planta. Aí, se o vaso for muito alto, a gente indica não colocar no centro da mesa, colocar na lateral e trabalhar algo baixo no centro da mesa. Que aí você pode voltar com uma opção de ser só uma caixa ou uma bandeja. Legal isso, muito bacana. Agora, eu já ouvi dizer que a gente tem sempre que usar uma dupla. Por exemplo, não pode deixar só um passarinho, tem que comprar 2. Não pode deixar só um vaso. É papo de decoradora. Tem que deixar 2. Isso confere? Isso vai muito realmente de profissional para profissional Do e do gosto do cliente, né? Tem cliente que já não gosta do parzinho, que fala, não, eu quero 3, eu não gosto do combinadinho. Por isso que quando a gente busca fazer 2 peças que se completam, elas terem alturas diferentes, elas terem diâmetro diferente, mas elas conversam. Aí fica uma dupla harmoniosa, moderna. Então, o importante é conversar, como tudo na vida, né? É verdade. Agora, vamos ver aqui o que você trouxe. Esse vaso, eu estou encantada com esse vaso. É um vaso? De madeira. É vaso, é um né? cachepô. Nós chamamos ele de um cachepô. Olha como ele combina, por exemplo. Vamos passar para cá agora, é um outro cenário. Essa história para cá. E aqui nós já temos um outro cenário, uma outra composição. Quer mudar? Vem para cá, fica à vontade. Ó, aqui, vou falar primeiro deste aqui. Essa é uma boa opção para uma mesa lateral. Então, esse cachepô, como ele é uma peça de madeira natural, trabalhada naturalmente, bonita, né? Ela pode ficar simplesmente vazia. Ou você pode também trabalhar as leguminosas nelas, fazer um mini terrário aberto. Ah, dá para fazer. Pode fazer. Só tem que fazer aqui embaixo para não molhar as pedrinhas, as argilas, mas você pode fazer. E de novo, um outro modelo de caixinha. Como agora eu estou falando madeira com madeira. Aí eles conversam. Exatamente, eles conversam. Entendi. Então você pode fazer na mesa lateral e você pode fazer uma iluminação. Um abajur, de repente. Abajur, uma mini luminária, algo que ilumine esse cantinho da tua sala. Gostei. Geralmente em mesa lateral as pessoas também utilizam porta-retrato. Sim. Tudo bem? Tudo bem. É? Perfeito, Olha aqui, aliás. Porta-retrato. Aí eu faria o que compondo com porta-retrato? Essa história eu trouxe. Uma peça, por exemplo, esse é um estilo que a gente chama de beach country. Digamos que a pessoa goste dessa questão de mar, ou é para uma casa de praia, ou é próximo da saída de uma piscina. Você usa essa coleção mais praia, mais que eu mar. adorei também. Você coloca um porta-retrato, uma peça decorativa e um peixinho de madeira. Ele compõe, você pode pôr uma chave, pode não pôr nada, esse é só um enfeite. Mas digamos que esses tons de azul para sua mesa lateral, ela não é para praia, é para fazenda. Então você tira o peixe e coloca o cavalo. Ah, e você coloca aqui ornando. Isso, e aí você tem uma outra história. Então, dependendo do ambiente, você vai mesclando com algumas peças específicas. Exatamente. Né? Porta-retrato você pode usar em qualquer ambiente, mas se for uma fazenda, você pode usar o cavalo. Se for uma praia, você usa essa que parece uma concha. Isso, exatamente. E a gente tem algumas opções de porta-retratos mais rústico. Por exemplo, olha a diferença que dá se você colocar com o cavalo de madeira um porta-retrato mais rústico. Ai, gente, na que sua lindo. mesinha lateral. Olha, adorei a composição. Olha aqui, muito bonito. Né? Agora, aqui a gente também tem, essa peça é uma peça clássica, né? Exatamente. É um clássico isso, É um gente. clássico. Olha. E a gente tem opções em vidro e cristal. Então, a ideia é ter uma decoração com custo-benefício para todos os clientes, né? E você, de novo, pode pôr balinhas para receber, você pode pôr bombons. Pode pôr até flor aqui. Pode, Não pode é? sim. Eu quero rodar 5 fotos que a gente tem para ilustrar um pouco do trabalho que a Sandra realiza à frente da Kamikado. Deixa eu ver algumas opções. Olha lá.
Ah, eu gostei também disso, hein? Não é tanta flor, é só uma folha, né? Só uma folha. A costela de Adão e o antúrio são duas folhagens que estão muito em alta na decoração. E realmente uma folha. Como eu mostrei aquele vaso verde ou essa opção mais escura, você pode pôr a folha de antúrio branca também. Que ela dá uma nobreza bem bacana. Fica lindo, né? Deixa eu ver a próxima. Olha o par de vasos aí. Viu? É um trio. Olha lá, você tem um mais alto, mais baixo. Tá uma coisa bem campestre. E a caixinha, essa caixinha, ela é mais redondinha. Então, ela tem um outro formato. Pode guardar um monte de coisa, como você sugeriu. Pode colocar bombom, bala, né? Pode. Enfim, aquilo que você precisa. Ah, esse é rosa. Rosa e veludo. Uau! Eu acabei de chegar de uma viagem e vou te dizer que lá fora veludo está em todas as decorações. Sério? Sim. Pra onde você foi? Eu fui para França, Ai, que para delícia. Alemanha e para Espanha. Ai, que gostoso. E fiz uma imersão nas lojas de varejo e realmente essa já é uma coleção que está nas nossas lojas. Então a gente tem o veludo no tom rosa, no tom areia, Olha que porque legal. compõe de uma forma, de novo, perene com qualquer decoração. E parece que traz mais aconchego, né? Atrás. É verdade. Essa é uma coleção novinha que está chegando ainda nas lojas, que é esse jarro. O jarro é uma outra opção, Isa, muito usado nas mesas de centro, no Uma coisa meio aparador. africana, né? Exato. É da coleção, uma coleção étnica, né? Aham. E também a caixinha redondinha de cerâmica e a bandeja, onde você legal. também pode usar a bandeja já com as taças. Ficou ótima essa ideia de colocar as taças no centro. Se vai receber visita, já tá lá, né? Já tá prático, exato. Gostei. Tem mais? Acabou? Ah, eu ficaria aqui até amanhã vendo fotos de decoração, gente. Aliás, para mim é hobby ficar pesquisando fotos de decoração. Eu tenho minhas pastinhas lá. Adoro. Que bom. Adoro. Olha, pra Isa. gente encerrar, deixa eu mostrar aqui. Aqui, esse aqui que eu queria mostrar. Ah, esse aqui. É uma lhama? É uma lhama. Como Ah. eu te disse, a lhama também está muito usada nas decorações e ela é um cachepô. Ah, você então, põe florzinha aqui dentro. você pode pôr uma florzinha. Muito né? legal. Eu queria te mostrar esse vaso. Esse aqui? Que pode fazer uma combinação de luminária. Ah, pode pôr vela. Ela é vazada e você colocando uma vela de LED, você pode deixar à noite na tua casa acesa. Ai, que delícia. Né? Pode uma pôr, varanda também. Exato. Pode pôr uma vela grande, uma pequena, ou você pode usar essa de luminária e essa com umas florzinhas brancas, aquelas bem minimalistas. Que graça, adorei, adorei. A Sandra sempre traz novidades bacanas pra gente. Olha, sugestões ótimas para você decorar o seu ambiente, né? Aqui nós demos sugestões de mesa de centro e também de mesa lateral. Adorei. Dá um beijo, bom. Sandra. Sucesso para você. Vamos Sucesso passar o Instagram pra para você. vocês seguirem? Qual que é? É Kamikado, @Kamikado. @Kamikado. Fácil, né, gente? E essa moça, olha, não é à toa que acabou de voltar da França, da Alemanha. Vai viajar o mundo para trazer novidades para nós brasileiros. Isso é maravilhoso, para deixar nossa casa, nosso escritório, nosso lar mais aconchegante. Sucesso. Beijo pro seu Pra marido. todos nós. que é um Obrigada. excelente fotógrafo. Já veio aqui no nosso programa, viu? Obrigada. Sucesso. E um abraço amor. no mal. Ah, eu dou, com certeza. Espero vocês em Classics. Tá bom, pode deixar. Eu vou pro rápido intervalo e já a gente volta. De volta com o nosso Revista Mais para falar de um tema que deixa muitos pais de cabelo em pé. Quando o assunto é sono infantil, nós pais muitas vezes não sabemos o que fazer. Tô errada, Daniela e Michele? Não, tá certo. Tô certa, não tô? Certeza. As duas são mães. Sim, Passaram por isso? eu passei. Passou? Passei com a minha, tive bastante problema com ela para dormir. Até que idade? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Durante 2 anos e meio você não dormia? Não. Meu E era Deus. mais eu, porque ela queria mamãe, né? E para dormir ela precisava ficar com ela no quarto, até um pouquinho maiorzinha, segurando na mãozinha dela até ela dormir. E você, Michele? Eu não, eu faço por amor. Ah, muito Nunca bem. passei uma noite acordada. Mas assim, minha filha sempre dormiu muito bem. Mas eu sou apaixonada pelo tema desde 2013 que eu trabalho, né, com as crianças. Você trabalhava em multinacional? Trabalhava num banco, Uma instituição na área financeira. financeira. Isso.
E aí você largou tudo para falar sobre sono infantil. Olha que maravilha, gente. Exatamente. Adoro pessoas assim. Parece eu, de uma hora para outra muda completamente. Mas é encantador, assim, a diferença que a gente faz, o que é interessante é isso, a diferença que a gente faz na vida das pessoas. De assim. famílias, né? Das famílias, Meu exatamente. Deus do céu. O trabalho delas, gente, é prestar consultoria em sono infantil. Olha que interessante. Como é que funciona essa história de... Já vi prestação de um monte de coisa. Já vi consultoria de imagem, mas de consultoria de sono infantil é algo novo para mim. Como que funciona? Bom, primeiro as mães é que procuram a gente, né, encontram a gente através das redes sociais, na internet, né, basicamente. A gente faz uma pesquisa para entender se aquela criança tem um problema comportamental de sono. Porque a gente não pode diagnosticar nada, não prescrevemos remédio, nada disso, né? Não somos médicas, então precisamos entender se há uma questão mesmo de comportamento, de associações de sono. Se for, né, sendo realmente algo que a gente possa ajudar, essa mãe vai preencher um questionário. Fazer uma anamnese do sono. Exatamente. E aí a gente vai preparar um plano de sono, a gente não vai na casa das pessoas, porque são os pais que têm que aplicar. Ah, vocês não vão? Não. Eu achei que elas passassem a noite toda lá. Não, é tudo noite, online. Segunda noite. Não, porque é um processo, né, Isa? Geralmente a gente leva, para começar a ver resultado, sem ter que deixar ninguém chorando, sem ter que largar a criança ali, que eu acho que é o medo, né, que as mães têm, inclusive, de ter que ensinar a dormir, eu tenho que largar meu filho. Não tem. Tem que fazer ele sofrer, né? Exatamente. Não tem sofrimento nenhum, nunca faria para o filho dos outros o que eu não tenho coragem de fazer para minha filha. Né? Que, aliás, é uma graça. Muito obrigada. Então, esse processo, para começar a ver algum resultado, geralmente vai pelo menos 2 semanas. Então, não teria como a gente passar tanto tempo na casa das pessoas. Então, o acompanhamento é diário, as mães normalmente falam com a gente por WhatsApp, e-mail, enfim, a comunicação é diária, mas nós não vamos na casa das pessoas. A gente passa as informações e eles aplicam em casa. Daniela, você acha que as crianças já nascem sabendo pegar no sono? Tipo, os bebezinhos, tem alguns bebezinhos que já nascem prontos para esse assunto? Então, dormir é uma habilidade que se aprende, né? Tem criança que tem mais facilidade, mas acredito que até pela experiência que eu tive, a gente vê que não, boa parte das crianças realmente precisam de um pouco mais de ajuda, mas tem criança até pelo temperamento, pela facilidade, você vê que dorme um pouco mais tranquilo, sem você precisar recorrer a técnicas, né? Então você vê que, por exemplo, tem criança que dorme mamando e não acorda durante a noite e vai a noite inteira e está tudo bem. Então a gente percebe que é um pouquinho de cada criança, mas dormir é uma habilidade que se aprende. E também você acaba condicionando, como tudo na vida, né? Sim. A gente se condiciona a alguma coisa o tempo todo, né? Como também tem pessoas que têm uma certa facilidade de se adaptar em determinados lugares, né? Sim. Então, se a pessoa muda de cidade, ela se adapta com facilidade, outras não. Então, acho que depende também da personalidade, sim, da forma como foi criado. Eu penso bastante que o ambiente familiar, o ambiente que esse bebê está, interfere muito, né? Se é um ambiente que naquele momento está tendo paz, que não está tendo confusão, enfim, não que seja uma regra, mas é a minha visão como mãe, né? Talvez isso interfira. Você vê que menos 4 em cada 10 crianças, essa é a estatística. 4 que não em dorme. Cada 10 tem alguma dificuldade com sono. 4 crianças em cada 10 crianças têm dificuldade em dormir? Isso. Sim. Nossa, é um número grande, hein? Seu filho dormia? Gente. Então você é uma felizarda. O meu filho, eu vou falar uma coisa, eu comprei, o meu filho, não, vou contar o que aconteceu comigo. O meu filho sempre me falava que quando ele ia ser mãe, ó, prepara, vai ter que dormir. Eu gosto de dormir, mas eu gosto de dormir tipo no máximo 8 horas. Eu não sou dorminhoca, mas me diziam assim, amigas minhas que já eram mães, prepare-se para dormir, prepare-se porque quando você é mãe, você vai dormir menos. No dia que eu cheguei em casa com meu filho, eu cheguei em casa às 6h30 da tarde, dei o peito para ele na maternidade, aí eu amamentei, aí ele fez todo aquele procedimento, né, arrotou, fez o número 2 e tal, troquei, coloquei ele dentro do carro para ir para nossa casa pela primeira vez. Isso era às 6h30 da tarde. O meu filho foi acordar às 5h30 da manhã, do dia seguinte. Eu liguei para a pediatra e falei, eu acho que aconteceu alguma coisa. Porque todo mundo me dizia que era para eu dormir, ele dormiu. Mas isso foi só a primeira noite. Aí as outras noites, como eu amamentei, ele acordava uma vez na noite e dormia. Mas eu acho muito legal a gente falar sobre o trabalho que vocês fazem, porque na época que eu amamentava, me ensinaram a condicionar o meu filho a dormir. Então eu passei exatamente isso que vocês falaram, uma semana
ensinando ele a dormir. Então a gente fazia um processo antes de dormir. Eu até outro dia encontrei o vídeo de a gente fazendo isso com ele. Então a gente pegava ele no colo, vamos despedir dos brinquedos, vamos despedir do papai, da mamãe, aí mostrava as fotos da família. Então a gente criou uma rotina para que ele dormisse, né? Mas às vezes eu também vejo amigas minhas que têm dificuldade de sair da rotina. O que vocês acham disso? Você acha que a gente tem que fazer o que os filhos têm que fazer através dos filhos? Tipo assim, criar a rotina por causa dos filhos? Ou os filhos têm que criar a nossa rotina? Acho que a vida muda quando chega uma criança, né? Não dá pra gente manter o mesmo ritmo. Não precisa ficar trancada dentro de casa porque chegou um bebê. Dá pra fazer alguma coisa, dá pra passear, principalmente de dia, porque eles dormem de dia e tanto faz onde dorme, o importante é que faça, né? A sonequinha, para não chegar no fim do dia extremamente cansado, mas fazendo sono tá tudo bem. Mas de noite não dá pra gente manter o mesmo ritmo, infelizmente. A criança precisa desse ritual que você fazia com o seu filho, porque a criança aprende bastante por repetição. Então, se você repete aquelas atitudes, então o banhinho, a troca, vamos dar tchau para os brinquedos. A criança já sabe que aquela hora ele se condiciona a dormir. Exatamente, ele vai aprendendo. Tentar colocar sonolento no berço e não fazer dormir no colo. No colo. Tem criança que dorme no colo e vai a noite inteira, não tem problema nenhum. Mas tem criança que acorda às vezes 10 vezes à noite e só volta a dormir no colo. Sim, a gente encontra mães muito exaustas, muito exaustas. Meu Deus. O que é privação de sono? A pessoa simplesmente não dormir. Como o ciclo da criança é completamente diferente do ciclo do adulto, geralmente quando a mãe está voltando a dormir, a criança já acordou de novo, porque o ciclo deles tem 40, 50 minutos, o nosso tem 1h30. Então, a gente leva um tempinho para entrar no sono. Quando a mãe está entrando no sono, a criança já acordou de novo. Essa é que falam que é a privação sistêmica de sono, né? Que é quando você passa meses, a gente atende crianças de 3 anos que nunca dormiram uma noite toda. 3 anos? E isso também interfere na qualidade de vida dessa criança, né? Sim. Não é só dos pais, mas da criança também, eu penso. Sim, tem desenvolvimento cognitivo, né? A gente percebe as crianças ficam mais irritadas, acabam muitas vezes sendo diagnosticadas com déficit de atenção e pode ser falta de sono, né? Falta desse sono de qualidade porque acaba acordando várias vezes. A chupeta cai, a criança acorda. Tá na hora de mamar, a criança acorda e dali um pouquinho acorda de novo. Acabou de amamentar e acorda novamente, né? Você acha que as sonecas durante o dia influenciam o sono da noite? Muito. Bastante? Bastante. A criança tem que estar descansada, ela tem que dormir, né? Então, dependendo da idade, a gente chama de janela de sono, é o tempo que a criança fica acordada, né? Então, por exemplo, uma criança de 4 meses, a gente não indica que ela passe de manhã umas 2 horas no máximo acordada e no final do dia umas 3 horas no máximo. Então, ela precisa fazer as sonecas para não ultrapassar essa janelinha de sono. Mas eu acho que deve ter pai e mãe que chega lá e fala, eu vou deixar ele acordado o dia inteiro para ver se ele dorme bem à noite. Isso é errado. É um dos maiores erros, porque a criança não dorme. Ela começa a lutar contra o sono, que nem os pais falam, né? Ai, meu filho luta para não dormir. Quanto menos dorme, menos quer dormir. É impressionante. Então, esse pensamento é errado, de não deixar a criança dormir durante o dia para ela descarregar todo o cansaço dela, a exaustão, somente à noite. Sim, é errado. Libera o hormônio do estresse, né? E aí que não consegue dormir mesmo, porque aumenta a dificuldade. O cortisol, que é o hormônio do estresse, é o mesmo de vigília. Então, a criança fica estressada, ela vai ficar acordada. E aí os pais vão levar o maior baile para conseguir colocar para dormir de novo. Esse erro e o da superestimulação. Eu vou cansar bastante, mesmo que faça sonecas, né? Mas quando a criança está acordada, eu vou cansar muito para ver se dorme de noite. Também é um outro erro. Porque uma criança também superestimulada, ela também vai ter dificuldade para adormecer. Entendi. Existem mães que não deixam a criança chorar nem 30 segundos no berço. Chorou 30 segundos, ai, meu filho está chorando, pelo amor de Deus, não vou deixar ele chorando. O que vocês acham disso? A gente trabalha na linha de que todo choro tem que ser atendido, né? A forma de comunicação da criança é o choro, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho a necessidade daquela criança. Então, não pode atender sempre da mesma forma. Por exemplo, tem mães que a gente atende, que a criança mamou, depois de 30 minutos ela chorou, vem para o peito novamente. Aí o peito passa a ser aquele conforto, aquele carinho, que é mesmo, né? A forma de alimentação, mas também o cala a boca para o choro, né?
Então a gente tenta entender um pouquinho mais essa criança para atender esse choro de forma certa, para você até conseguir entender melhor. E existem os tipos de choro, né? Se a criança está se contorcendo, é dor, né? Se a criança está muito vermelha, né? A gente tem que olhar aquele bebê e ver por que ele está chorando. Não simplesmente largar ele, deixa ele chorar que daqui a pouco passa. Não, de jeito nenhum. Essa linha a gente não trabalha. A gente tem que atender o choro, mas a gente tem que entender a necessidade e por isso que servem os horários, a rotina. Se você sabe que seu filho mama bem, mesmo as crianças alimentadas com mamadeira, com fórmula, né? Tem fome a cada 3 horas. Se está chorando 40, 50 minutos depois que mamou... Não é normal. Não é fome, né? Então, por que a criança... Às vezes é tédio, às vezes só quer um carinho, só quer sair daquele lugar e ir para outro lugar. Então, é realmente olhar aquele bebê, o que ele está precisando naquele momento. Né? Muito bacana. Legal, né, gente? Muito legal. Agora, como vocês trabalham na prática, além do Instagram, né? Imagino que as mães querem levar vocês para dentro de casa. Mas vem passar uma noite comigo, por favor. Já aconteceu isso da mãe implorar para você ir lá? Algumas vezes. Presencial. Mas não é desse jeito que elas fazem, gente. Para saber mais detalhes, vocês vão ter que entrar dentro do Instagram delas, entrar em contato para saber como fazer com que os seus filhos durmam direitinho. Qual é o Instagram? @maternitycoach. @maternitycoach. Maternity com Y? Com Y no final. Maternity Coach. Adorei, Daniela. Eu falei o sobrenome errado. Qual que é? Arai. Arai. Daniela Arai, que é consultora de sono infantil, e a Michele Melão, também que é consultora infantil. Um beijo pra vocês, viu? Obrigada. Beijo nas crianças, que já devem estar... A sua eu sei que tá grande, mas a sua... A mesma idade. A mesma idade? Mesma idade, 10 anos. Então tá bem. Eu conheci a Michele num hotel, aliás, no Hotel Alpino. Um beijo pra todo mundo do Hotel Alpino. E quando eu conversei com ela falou, eu trabalho com sono infantil. Eu falei, gente, isso é bárbaro, eu preciso levar no meu programa, não é? Foi assim e mesmo. foi um prazer recebê-las, viu? Obrigada, Sucesso, Isa. obrigada. Muito Espero obrigada. que vocês façam muitas famílias dormirem muito bem. Estamos fazendo, ainda Se bem. Deus quiser. Acabou, gente. Passou rápido, né? Mas lembre-se que amanhã tem mais, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada pela companhia. E lembre-se de acessar o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial, para você rever essa entrevista e compartilhar com quem você desejar. Tchau, obrigada. Music play on.